5 fundos imobiliários que estão baratos e que pagaram dividendo superior à taxa Selic. Com o aumento da taxa Selic, está na hora de você entender como colocar os fundos imobiliários na sua carteira de investimentos e, claro, chegar a dividendos todos os meses. Então, pega aí papel e caneta na mão que você vai ter aqui um estudo completo, tá, de 5 principais fundos que eu separei para você. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Selic a 3,5% ao ano, é isso mesmo, com uma previsão do relatório Focus para aumentar, então aí podendo chegar ainda este ano a 5,5% ao ano. O que fazer? Quais ativos você deve ter na sua carteira que rendam mais do que a taxa Selic, mais do que o IPCA? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesta aula com você e eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final desta aula, você vai entender como colocar esses ativos na sua carteira de investimentos. Mas uma pergunta inicialmente é, prof, quando é que os títulos eles estão baratos? Quando é que ele está barato? Então existem um conjunto de variáveis que faz com que você analise bem um FII. E eu já falei várias vezes aqui no canal, depois você vai procurar outros vídeos aqui na playlist de fundos imobiliários, mas eu já quero te contar aqui de cara uma característica, um múltiplo que pode ser utilizado. Você nunca deve utilizar um único múltiplo, mas é importante, ele é o pontapé inicial para você entender se um FII está caro ou barato. Entendendo isso aqui, os outros passos ficam cada vez mais fáceis. Então, vem comigo. Bom, imagina que você tem aí uma moeda de R$1, legal? Então, suponha que alguém esteja te oferecendo essa moeda por 90 centavos. Está caro ou barato? Bom, não precisa ter feito mestrado em matemática para saber que está barato, né? Olha, 90 centavos para uma moedinha que custaria R$1, prof. Ó, tá legal. Bom, mas se eu dissesse para você que esta moedinha está custando R$1,10, aí você fala assim, ó, pera aí, mas por que ela está custando R$1,10? O que ela tem de diferente das outras? Então é hora de fazer uma análise mais profunda dentro desta moeda, que neste caso seria aí o nosso fundo imobiliário. Então, presta atenção. O preço daquela moeda dividido pelo valor que ela tem é chamado de um múltiplo, preço sobre valor patrimonial. E quando o assunto são os FIIs, imóveis, tá? Ou fundos de fundos, todos estão lastreados em imóveis, então por isso a gente vai estar sempre falando aqui nessa característica de analisar um imóvel. Imagina que você tenha o PVP, o preço sobre valor patrimonial, e está entre 0,90 e 1,10. Este é um intervalo considerado que aquele FII está barato para você investir. Mas, lembrando que você não deve só analisar o PVP, é um erro muito grave, mas você deve começar por ele. Se o fundo já está com um preço sobre valor patrimonial com 10% descontado ou no máximo 10% de acréscimo, você passa para outra parte. O que é? Analisar o objetivo do fundo, se coincide com os seus objetivos. Se você tivesse dinheiro para comprar aquele imóvel todo do fundo, você compraria? É uma pergunta que você deve fazer. Tá? A localização, tá? Não só dos físicos, mas também daqueles que são CRIs, daqueles que são fundos de fundo, analisar os fundos que eles estão investindo, ou seja, a carteira deles, tipo de contrato, indexador, monoativo, multiativo, monousuário, multiusuário. Então, todas essas características são importantes para que você faça uma análise bem legal dos seus FIIs. E além disso, bom, o Brian Forbes diz para a gente o seguinte: a paciência não é só uma virtude, ela dá dividendos, tá? Então, é uma parte importante você, como investidor que está aqui no canal Excelência no Bolso, começar a construir uma carteira que todos os meses deixa dividendos para você, até mesmo para você se motivar, para você entender como que a matemática financeira, os juros compostos funcionam para você. Primeiro, dos 5 FIIs que eu separei aqui para você, o RBR, rendimento, tá? Onde tem um objetivo, eu trouxe um objetivo para você ver aqui, olha, que aplica os recursos em CRIs, certificados recebíveis imobiliários com rating aí de no mínimo A-. Então, é o RBRR11, tipo de papel. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 6,5%.
tá? O PVP de 1,04 está dentro daquela faixa e o preço no dia que eu gravei esta aula estava em R$ 102. Bom, professor, é só isso que eu vou analisar? Não. Você precisa analisar também quais são as características deste portfólio. Estas características, elas estão de acordo com as suas características, com os seus objetivos. Você acredita que este FI, o RBRR11, com 33 CRIs, tá? Ele diversifica bem para você? Bom, então é uma carteira que está aí bem diversificada. A taxa média mensal, CDI mais 2,72, você não pode depois falar assim, eu estou decepcionada com o meu FI, que ele não cresce, não paga dividendos. Então não é assim que você deve fazer. Analise os objetivos, porque o fundo ele tem uma regra para poder seguir e ele vai seguindo aquela gestão, sendo ela passiva ou não, você precisa entender. Aquela estratégia do fundo está de acordo com os meus objetivos, tá? Aqui alguns resultados do RBRR11, inclusive um fundo que eu tenho na minha carteira, tá? Então ele está falando para você os dividendos, o percentual aí nos últimos 12 meses que foi de 6,67, né, distribuído aí por cada cota em reais. Dividend yield em percentual deu 6,69, o outro lá eu coloquei 6,50, dá uma pequena ajuste aí de acordo com o dia do relatório, o dia que eu gravei essa aula para você, mas aí na casa entre 6,5 e 6,7% de dividend yield todo ano. Então isso é uma taxa anual que cai para você. Uma outra característica ainda deste fundo que eu trouxe para você é o seguinte, observar aqui o crescimento de mês a mês, né, de abril de 2020, abril, maio, junho, julho, o quanto ele está ganhando. Observe aí de azul, tá, que está trazendo para você CDI mais alguma coisa. Então, este fundo tem aí um benchmark, tem aí uma taxa que ele pretende superar, tá? E ele vem superando aí o CDI mês após mês, tá? Outro ponto importante é que nos fundos imobiliários você tem duas maneiras de você ter rentabilidade. É quando o título se valoriza e quando você recebe pagamento dos dividendos isento de imposto de renda todos os meses, tá? Neste caso aqui, observe que o RBRR11 ele cresceu aí nos últimos, desde 2018, desde abril de 2018, acima do CDI, contando valorização mais dividendos. Então, este crescimento aí, supondo que você tenha reinvestido todo esse dinheiro, daria aí mais de 186% do CDI, tá? E aí, outro ponto importante para analisar dentro deste fundo é a sua estratégia de investimento, verificar se ela está próxima, alinhada com a sua, neste caso aí, mais de 81% em CRIs, certificados recebíveis imobiliários, por isso ele é um fundo de papel, tem que ter essa característica, tá? E aí traz para você exatamente, bom, será que isso é o que você está procurando? Tá? Então, analisar bem direitinho aí para ver se isso encaixa na sua carteira. Além disso, ainda tem aí, olha, indexação da carteira com base nos CRIs, quanto que ele está ganhando, quais os setores imobiliários, então está aí um percentual maior aí para residencial, né, seguido depois de laje, corporativo. Então, se alguma coisa acontecer com os FIIs, né, os aluguéis desses setores residenciais, né, letras hipotecárias, alguma coisa com a questão das lajes corporativas, com menos demanda, é natural que diminua um pouco a rentabilidade dos dividendos e até mesmo impacte diretamente na valorização, tá? Próximo FII, um conhecido, o XPLG11, o fundo aí de logística com objetivo aí de exploração comercial, é um fundo de tijolo, dividend yield de 6,05, um PVP de 1,04 e um preço aí na casa de 115, um outro fundo que eu tenho aí na minha carteira, um fundo que está barato para você ver. Aí você tem uma relação entre o valor de mercado da cota, o valor de mercado mais rendimento e depois o índice IFIX para você ter uma comparação, tá? Você viu aí que se você fosse olhar só o valor de mercado da cota, este fundo sofreu um pouquinho com a pandemia, tá? E ele ficou abaixo do IFIX nesse período registrado de 18 de julho até o momento de gravação dessa aula. Se somar os dividendos, você vê aí que esse azul mais escuro vai ficar acima do IFIX, então um bom referencial aí para você. Tá? O XPLG11 tem uns investimentos aí 77% em imóveis, entre contratos típicos e atípicos. Contratos típicos, aqueles que vão vencer num prazo aí até 60 meses, 5 anos, e aqueles aí acima de 5 anos, normalmente, tá? Mais de 10 anos tem contratos também, então vai ter que ver aí o prazo dentro
da lâmina do XPLG11, você vai ver isso com bastante tranquilidade, tá? Os locatários, é importante você olhar, então ele é locatários, multi-usuários, né? Grupo Pão de Açúcar, Leroy, Panasonic, Unilever, né? Vários aí inquilinos que vão pagar aluguéis todos os meses e vai gerar dividendo para você. Já os contratos, observe aí que eles são reajustados de acordo com o IPCA e com o IGPM. O que isso quer dizer? Tá? E aí o IPC, a tabela FIP, é um pouquinho menos. Quer dizer que se o IGPM subir, se o IPCA subir, há uma chance, né? Esses contratos, eles têm prazo para serem atualizados e aí você começa a ganhar mais e proporcional a esta subida. Não fique muito feliz, né? Porque você está ganhando mais dividendos, porque no final das contas, o que importa é o ganho real, tá? Ou seja, aquele ganho descontado à inflação. Se você está ganhando 10 e a inflação está subindo 11, você não está ganhando, você está ficando mais pobre, está perdendo aí mais de 1%, legal? O Kinea Rendimentos Imobiliários, KNCR11, é um fundo de papel, está investindo em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, em especial aí os CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários, tá? Dividend Yield baixinho, né? 3,82, foi um dos menores, tá? Mas está barato também, 0,95 e custando aí R$ 93. Então você tem a distribuição deste fundo na sua carteira, tá? A grande maioria aí em escritórios e shoppings, tá? Então é normal que este fundo ele tenha tido um dividend yield menor, exatamente por causa da crise no setor, tá? E aí a gente vê a indexação dele, tá? Atrelado ao CDI, tá? E 88% atrelado ao CDI. Então o CDI aumentando agora, tá? Vai ter aumento também aí de dividendos, tá? E além disso, aqui dá para ver alguns percentuais, né, da carteira dos seus devedores, onde que este fundo está colocando o dinheiro. Então, na MRV Engenharia, Almeida Júnior, São Carlos, Edifício AZ Tower, tá? BR Properties, então tem vários, aqui são só dos alguns que eu trouxe para vocês, onde o fundo, tá? Ele pega, ele compra, ele investe nos recebíveis imobiliários que está distribuído dessa maneira. É importante que você saiba como que é a constituição de carteira do fundo para ver se ela está de acordo com os seus objetivos. Isso é a parte mais importante que eu sempre falo para os alunos do curso Ações para Iniciantes, né, que tem um módulo de fundos imobiliários lá dentro. O Mogno, fundo de fundos, tá? Tem um objetivo aí de aquisição de fundos de outros fundos, tá? FII de FII. Então, o que acontece? Ele vai diversificando, isso é legal porque você compra muitos fundos, você diversifica bem, tá? Um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 8,22, tá baratinho no preço justo, quase que 1 por 1, e custando também bem legal, né? R$ 84, tá? Então, você tem a alocação, tá? A distribuição estratégia aí, né? Com ganho de capital, renda, bem distribuído em fundos no maior percentual aí de recebíveis, depois de shoppings, desenvolvimento, tá? Logístico, então tá bem distribuído aí o MGFF11, que é o Mogno Fundo de Fundos, está bem distribuído, aí são alguns, tá? Do percentual da carteira deste FII, então você vê aí vários, aí o próprio BRCR11, tá? O TRXF11, tá? O BTLG11, vários aqui, tá? Aqui MAL11, perdão, HSML. Então são vários fundos, tá? Que onde o Mogno está comprando, sendo sócio cotista desses fundos, aí você ganha também, tá? A composição do resultado aí, né? O que compôs, né? O dividendo, juntamente com o ganho de capital, um pouquinho aí dos custos, tá? Onde está tudo, segmento, tá? Onde que está tendo mais composição da carteira dos ganhos, está vindo mais dos recebíveis, depois seguido de logística, é meio que proporcional, né? Depois de renda urbana, corporativo junto também, tá? E de shoppings lá 9%, tá? Que bom que a carteira tem um pouquinho só de shopping, né? E num dado momento, essa carteira ela tende a se reequilibrar. Aí um gráfico importante, que é o retorno total deste fundo, valor patrimonial, mais dividendos aí comparando com o que está acontecendo em versus o IFIX. Então ele conseguiu, né, em todas as partes aí desta avaliação desde março de 2018, superar o IFIX, tá? Não foi tanto assim não, mas isso aí já é um ponto importante. E por último, não menos importante, o Maxi Renda, o MXRF11, um dos fundos imobiliários aí, dos FIIs mais famosos, né, que nós temos aí no Brasil, pela quantidade, né, de cotista, pelo preço dele que custa R$ 10 e com um ótimo dividend yield de 8,17 e custando aí
praticamente 1 por 1. Então tá aí o portfólio, tá, onde é investido principalmente em CRIs, tá, seguido aí de permutas financeiras, alguns outros FIIs e 18% aí em caixa, tá, onde está distribuído aí o percentual do investimento, tá, em crédito corporativo, comercial, residencial. Então são onde tem os 3 principais distribuição do ativo, onde o fundo está focado. Tá? E você tem os indexadores, então observa aí que esse indexador está focado no CDI e no IPCA. O IPCA está subindo, este fundo tende a entregar melhores dividendos para você, assim como também subindo o CDI, que está amarrado junto com a Selic. Selic subindo, ela vai empurrando um tanto de taxa aí para cima, um tanto de cenário, tá, que vai sendo impactado de uma maneira direta e indireta. Setores da economia, onde este fundo também está distribuído para você, então ele está bem diversificado aí, ficando um pouquinho maior, né, os 44% aí na parte residencial. Legal? Destes 5 fundos, XPLG, RDRR11, Quineia, KNCR11, o Mogno, MGFF11 e o Maxi Renda. Me conta aí depois nos comentários. Quais destes fundos você tem na sua carteira de investimentos, tá? Tipo de tijolo, papel, fundo de fundo, papel, aqui um resumão para você. Dividend yield deles entre 3,8, que foi o menorzinho aí do Quineia, e de 8,17 do Maxi Renda, tá? Todos eles baratos, na casa aí entre 0,9 e 1,1. Selecionei esses fundos especialmente para você entender que você vai estar comprando o fundo que está num preço barato, tá? E preço aí você vai ter aí de R$10 até R$115 do XPLG11. É legal você já pensar que uma boa carteira de investimentos de FIIs, ela precisa ter aí acima de 7 fundos imobiliários e especialmente que eles estejam em setores distintos, legal? Então isso é muito importante. Então o que você precisa fazer agora? Começar. Me conta se você já investe em fundos imobiliários. O que está faltando para você investir? Tá? Você quer que eu faça mais conteúdos iguais a este para você? Tá? Compre um FII, compre o de R$10, o de 100, tá? Abra a conta na sua corretora, faça esse processo, entenda, tá? Espere passar um mês, ver o dividendo caindo, tá? Para você se motivar ainda mais. Estude o setor. Você viu que é amplo, é uma quantidade muito grande de informações, mas é hora de você, tá, pegar aí seu papel e caneta na mão, seu caderno de excelência no bolso, para você poder estudar e comemore os dividendos, tá? Dividendos vão cair para você na sua conta, não importa se é R$1, R$2, R$10, tá? Os meus alunos do curso API começam lá ganhando R$5, R$3, R$10, tá? Já tem alunos ganhando mais de R$1.000 de dividendos porque foram acumulando, entendendo o poder dos juros compostos a seu favor. Legal? Espero que você tenha gostado desta aula e nos vemos muito em breve na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!